Queridos, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. A tecnologia tem os seus percalços aí. Então, hoje pela manhã nós não vamos ter o slide, porque estamos tendo um pequeno problema com o vídeo. Estamos nessa série de estudos no livro de Efésios. E o nome desse estudo, dessa série de mensagem é As Riquezas do Cristão em Cristo. E o livro de Efésios é um livro que eu espero que a gente tenha paciência de estudar, porque nós vamos entender muitas coisas. Se você ainda não viu essa série, você pode passar lá no site da igreja e ver lá, tá bom? Tem áudio, você pode ouvir, tem um esboço, você pode acompanhar. Mas vamos ler o versículo 1, 2 e 3, 1 a 6, ok? Que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vamos ficar nesse versículo hoje. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Uma das chaves para nós podermos desbloquear, vamos assim, o livro de Efésios, é entender que a epístola, a carta a Efésio, é construída ao redor do conceito da igreja de Jesus Cristo. E há muita metáfora sobre o povo de Deus na Bíblia. No Antigo Testamento, Israel é chamada de noiva. No Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva. No Antigo Testamento, a igreja é a família de Deus. No Novo Testamento também. No Antigo Testamento, Israel é chamado de casa e reino. A igreja também. Israel é o rebanho de Deus, chamado de o rebanho de Deus. A igreja também. Só tem um conceito no Novo Testamento que não está no Antigo Testamento, que é a ideia de corpo. Israel nunca é chamado de o corpo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus tem similaridades com o povo de Deus do Antigo Testamento, mas uma que não tem similaridade é a igreja corpo, porque Israel não é chamado corpo de Deus. E é interessante porque na Bíblia, no Novo Testamento, a igreja, ela é tida como corpo e Cristo é o cabeça da igreja. E é interessante, todos esses movimentos. Tem uma série de mensagens sobre a igreja também que eu preguei. Uma série de mensagens está lá no site que você depois pode olhar com menos pressa, né? Mais acurado. Então, a igreja, segundo o apóstolo Paulo, é um mistério que estava escondido e que foi revelado a seu tempo. A cena do livro de Efésios, acompanhe aí, é a igreja como corpo. Veja capítulo 1, versículo 23, olha aí. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Denis, faça um favor para mim, tem um casal que eles estão procurando, só para dizer que hoje nós não temos o programa com a criança.
Então ele diz, o qual é o seu corpo. O que é o corpo? A igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça. Daí, não tem como errar. A igreja tem que ser dirigida pela cabeça. Jesus é o cabeça. O Novo Testamento revela todos esses detalhes de Jesus Cristo reinando sobre sua igreja. Então não reina porque tem uma estrutura eclesiástica. A igreja não deve estar sendo dirigida por outra coisa a não ser Jesus e o conceito bíblico de Jesus Cristo. Então nós pensamos a partir da palavra de Deus para a igreja. Capítulo 2, versículo 16, olha aí, 2,16, ele diz assim, e reconciliar-se ambos em um só corpo. Ele diz, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Os judeus e os não judeus que se converteram a Jesus, formam um corpo, chamado a igreja. Capítulo 3, versículo 6, ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No Antigo Testamento nós não temos o povo de Deus como corpo. Por quê? Porque a igreja junta o judeu e o não judeu e forma o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Essa é a estrutura. E o corpo de Cristo tem que deixar bem claro para nós que igreja não é uma organização. Ok? Igreja não tem nada a ver com esse auditório. Nada. Não tem nada a ver com esse microfone. Nada. Nada a ver com esse púlpito. Tem nada a ver com classes. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com berçário. Com online. Com instrumento. Não tem nada. Isso não é igreja. Igreja não tem nada a ver com prédio. Eu corrijo sempre aqui, a pessoa fala assim, nós vamos para o templo da igreja. Igreja no Novo Testamento não tem templo, querido. E tem algumas igrejas que colocam assim, templo da igreja tal. Não. Templo é uma visão do Antigo Testamento. Templo é uma visão de estrutura sacerdotal. Nós não temos templo. Nós não temos nada disso no Novo Testamento. A igreja é um organismo, a igreja é um corpo. A igreja significa que o que você faz, o que você é, influencia ou não a vida do corpo. Na igreja, esse organismo anda através dos dons. Ele anda através do cuidado, do zelo, do amor, porque uma coisa liga a outra. Ontem fui jogar bola. Todo sábado jogo bola. Aí eu achei que eu estava preparado, viu, Luzmar? Peguei um menino que armava o jogo e corria atrás dele. Corria atrás dele, o tempo todo. Marcando para lá e para cá. De repente ele deu uma puxada assim da bola. A hora que ele deu a puxada que eu fui, o músculo, pum. Pronto, já saí, fui embora para casa. Gelo a noite toda. Interessante. O que significa isso? Nós temos que desmontar os conceitos. Porque, queridos, conceito de igreja é tudo. E conceito de igreja é tudo. De forma que, se dói em você, dói aqui. Se você é abençoado lá, é abençoado aqui. Agora, igreja virou um punhado de coisa. Nós vamos ter o coral de Natal, né? Quase 50 vozes, né, Denis? 65, imagina. Mas igreja não é coral. Ok? A gente louva Deus, mas não é coral. Igreja não é aquela que você viu ontem. Que era assim, podia ser assim. Não. Igreja é o corpo de Cristo. A melhor expressão que nós podemos ver do corpo da igreja é quando ela vive em espaço menor. Outra coisa, não confunda igreja com culto. Que é isso, pastor?
Porque isso aqui é uma celebração da igreja como um todo. Uma celebração. Esse momento aqui é um momento ímpar. Você sabia que o único lugar, presta atenção, do céu na terra, é o único lugar do céu na terra, é esse tempo aqui? Quando juntos adoramos a Deus e ouvimos a sua voz. Se nós não tivéssemos lugar nenhum para nós vivermos como igreja, nós podíamos reunir lá no Vaca Brava, lá no setor aeroporto, sentar lá, e se não tivesse Bíblia também não teria nenhum problema se não tivesse Bíblia, e ouviríamos a voz de Deus por alguém que abra a palavra de Deus para nos explicar. Foi assim a vida toda. O problema é que a igreja se tornou tão complexa, para você descomplexar a igreja, está difícil. Agora a igreja virou sistema Herbalife, sistema de net. Você junta um grupo, aí tem uma rede, embaixo dessa rede tem não sei quem, e ali você tem que produzir, levar para fazer um punhado de coisa, e as pessoas saem dali esgotado, machucados, porque não é isso que é a igreja. Não é isso. Espero que você vá entendendo a forma que a gente vai estudando aqui. Entendendo a vida da igreja. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Se você, vamos voltar para o capítulo 1 de Efésios, ficar lá com a sua mão. A igreja, ela foi planejada por Deus. Os versículos 3 até versículo 14, que é o contexto todo, apóstolo Paulo fala de 3 tempos da igreja. E ele fala dos 3 tempos da igreja ligado individualmente. Você individualmente faz parte desse corpo. Então, versículos 1 a 6a vai mostrar a igreja no passado. Como é que Deus planejou a igreja no passado? Nós vamos falar, não no próximo domingo, mas na próxima oportunidade, sobre que Deus escolheu, elegeu. Houve uma eleição. Uma predestinação. Vou dividir as duas palavras, vou explicar com detalhe, mas no passado, o que somos hoje, somos porque Deus fez uma obra no passado. No passado. No seu tempo, no tempo certo, versículo 6 até a parte B, até versículo 11, Deus estabeleceu algo no presente, em Cristo. Em Cristo. E dos versículos 12 a 14, há algo da igreja no futuro. O apóstolo Paulo faz essa divisão simples, para nós podermos entender que as coisas não vieram assim do nada. E como a igreja é planejada no passado, aplicada no presente em Cristo e glorificada pelo Espírito do futuro, cada um individualmente faz parte desse tempo. Houve uma ação de Deus na sua história no passado, que não tem nada a ver com você. Há uma estrutura de ação de Deus no presente. Essa semana tive a oportunidade de ouvir o testemunho de um rapaz que está chegando aqui à igreja, junto com sua namorada, e ele disse assim: entreguei-me a Jesus. Houve um conflito, algumas coisas, e ele diz: entreguei-me a Jesus. Eu nunca vi, eu nunca o tinha visto. Como é que pode um negócio desse? De repente o Espírito de Deus começa a fazer uma obra tremenda, maravilhosa, e a pessoa chega ao Senhor. Como é que pode isso? Vou explicar com mais detalhes quando entrar no texto. Mas na verdade a igreja e você e eu somos parte de um plano eterno de Deus. E isso resolve o nosso problema de identidade, sabia? Resolve o nosso problema de identidade. Você não está aqui do nada, ou você fez alguma coisa para você chegar a Deus. Não. Deus não te colocou no bacião, Ele chama você pelo nome. A estrutura de Noé estava toda corrupta, aquela cidade, aquele povo.
A Bíblia diz assim: mas Noé achou graça diante de Deus. Porque enquanto nós não entendemos que a nossa identidade está em Cristo, nós vamos lutar muito com myself, com o alto tudo, ok? Uma autoestima sadia tem a ver com a sua identidade em Cristo Jesus, sua felicidade, sua alegria em Cristo Jesus. Quando você entender a sua posição em Cristo, resolve o seu problema aqui na terra rapidinho, rapidinho. Então tudo começou lá na eternidade passada. E ninguém nunca surpreendeu a Deus por tornar-se um cristão. Não. Então, tudo teve o plano de Deus. De forma que antes dele falar do plano de Deus, antes dele começar a descrever o plano de Deus no passado, no presente, no futuro, apóstolo Paulo começa com louvor a Deus. Ele sabe tudo que ele vai escrever, mas quando ele vê toda essa riqueza em Cristo, ele diz assim, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então Paulo nos pega, coloca lá na frente do trono de Deus, para nós olharmos a trindade, a ação da trindade na nossa salvação, e ele diz assim, bendito seja Deus. Em outras palavras, queridos, por causa de Deus, nós somos abençoados, em tudo, em tudo, em tudo. Então, acompanhe aí no seu esboço, que você e eu somos ricamente abençoados. Por quê? Primeiro, somos abençoados porque Deus é bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Nós somos abençoados por causa de Deus, queridos. Se tiver alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida, é por causa de Deus. Preste atenção. O dia que você aprende a dizer para Deus aquilo que Deus é, e glorificar a Deus naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. O dia que você começa a caminhar com Deus, sem fazer um paralelo com as circunstâncias, você dizer assim, eu não entendo, eu não sei, eu não estou compreendendo, mas o Senhor é Deus, querida, a sua vida muda. Lembra de Jó? Jó num só dia perdeu tudo, mas quando ele vai perdendo tudo, o que ele diz? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que ele entendia alguma coisa? Não. Não. Eu parto do ponto de que tem um Deus na minha história e por isso eu digo bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou louvar a Deus só porque as coisas estão boas na minha vida, querido. Eu não vou louvar a Deus porque as circunstâncias melhoraram. Não. Isso é moeda de troca. Eu ando com Deus, Ele agindo ou não agindo. Essa semana, quarta-feira, eu tenho um grupo de estudo. Nós somos 50 lições, terminamos a 48. E a 48 desse estudo é sobre a crucificação de Jesus. Quando no Getsemane, até a sua morte, o silêncio de Deus paira. Deus não fala nada. E numa das frases da cruz, uma delas é que Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Sentir a realidade do problema não é problema. O problema é abandonar Deus por causa do problema. Escute a Bíblia. Escute, só escute. Salmo 34 diz assim, bendirei o Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. A minha vida está boa ou está ruim? Bendirei o Senhor. Timóteo diz, segundo o evangelho da glória do Deus
bendito. 1 Pedro diz, 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque em Gênesis diz assim, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Falando de Abraão. Eliezer, ao receber a resposta à sua oração, disse, bendito Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade. Salmo 28:6, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Salmo 31:21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. 41:13, bendito seja o Senhor Deus de Israel. 66:20, bendito Deus que não me rejeita a oração. Bendito, 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 bendito. Qual foi a última vez que você diz assim, bendito o seu nome, Senhor? Qual foi? Somos abençoados, porque Deus é Deus. Pronto. Deus é Deus. Nós não estamos falando para vivermos sozinhos, querido, na sua luta, você sabe que temos que viver uns com os outros. A palavra uns aos outros é muito forte. Corpo de Cristo é um organismo, onde cada um tem uma parte importante, ok? Ninguém deve sofrer sozinho, ninguém. Nós não somos chamados para sofrer sozinho. Nós não somos chamados para viver a nossa luta sozinho. É uma luta, querido, porque o mundo que nós vivemos, ele é individualista. Um dos maiores problemas do casamento que eu estou lidando na igreja é televisão, é internet. As mulheres estão reclamando porque os caras já chegam lá com o seu computador. Mas não é porque o mundo que nós estamos é assim. A pessoa chega para a igreja, ela vem, opa, não tira a carteira não. Tira o smartphone e fica ali. Pastor ali, WhatsApp, Facebook, tenha paciência. O que é isso? É um mundo que nós, é uma mentalidade que paira de individualismo, que se deixar lá entra dentro da igreja. Uma coisa que eu sempre faço, tomo cuidado, é que quando alguém está em dor, eu digo assim, olhe as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, pessoas que Deus está levantando, coisas que não acabaram de tudo. Para quê? Para que você sempre diga assim, sou abençoado, porque Deus é Deus. Acabou. Então, ao ver o plano de Deus na história, Paulo vai escrevendo, ele diz assim, bendito seja Deus. Ricamente abençoado, porque Deus é Deus. Deus é bendito. Número 2. Ricamente abençoado, porque Deus é o abençoador. Aí, ó. Versículo 3. Vamos lá. O Deus e Pai que nos tem abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já acabava com aquela frase que a gente diz como, Deus te abençoe. Abençoe o quê? Você já é abençoado. Quem está em Jesus é abençoado. A gente ouve, né? Faz prática da nossa vida. Mas em outras palavras, esse termo Deus te abençoe, é que nós queremos realmente a bênção de Deus. Mas uma coisa que temos que lembrar é que nós somos abençoados por Deus. Deus é o nosso abençoador. Significa que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Salmo 73:1 diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os coração limpo. Jesus, ao falar com o jovem rico, ele diz, o que eu vou fazer de bom para entrar no reino dos céus? Ou ele chamou assim, bom mestre. Jesus respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Querido, de onde vêm as nossas bênçãos? De onde que vêm as nossas bênçãos? Abra lá, vamos saber de onde que vêm as bênçãos. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Olha esse texto.
Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, presta atenção, toda boa dádiva, todo presente bom, todo dom perfeito, é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem alguma coisa que você tem sido abençoado? Tem. Veio de Deus, a origem é do Pai das luzes. Então nós aprendemos duas coisas aqui com esse Deus abençoador. Primeiro, é gratidão. É inadmissível que alguém que tenha a sua caminhada com Jesus vive murmurando, reclamando, achando que não tem, sempre um espírito de falta, achando que Deus foi injusto com ele ou com ela, achando que o outro tem e você não tem. Então, e mais do que isso, uma reclamação de tudo. Quando você entende que Deus é o abençoador, que Deus está na história, tudo coopera para nosso bem, Romanos 8:28, você começa a ter um espírito de gratidão e não de murmuração. Número 2, quando nós estamos entendendo que todas as bênçãos vêm do alto, a gente passa a estar contente. Não só grato, contente. É o contentamento que mata a avareza. Eu estou satisfeito. Alguém fala assim: o fulano de tal está feliz com aquilo que tem e faz muitos anos que tem. Porque quando é contente, acabou. Ele não fica nessa necessidade dominante de fazer o quê? De ter. Uma parte dos problemas de dívida pessoal, que aumentou no Brasil, né? Vi essa semana. É o desejo de ter desenfreadamente. Quando é que nós estamos contentes? Contentamento não é dizer assim: tá bom, não vou progredir, não vou caminhar. Não estou falando disso. Não é um desejo de desenvolver na sua vida pessoal, profissional, nada disso. Até a Bíblia ensina. Se você for chamado de escravo, fique contente. Mas se tiver a oportunidade de sair da escravatura, aproveite. Aproveite as oportunidades, a Bíblia diz. Mas você não precisa da oportunidade para ser feliz, porque você é feliz com o que você tem, tendo ou não tendo a oportunidade. Preste atenção. Devemos viver sempre humildes, é o terceiro ponto aqui. Sabe por quê? Porque não tem nada em nós que é nosso. Tudo vem do Pai das luzes. No mundo nós lidamos com orgulho. E o mês de agosto foram um mês de 3 funerais. Fui em 3 funerais. O Denis que tem uma estatística sobre 3 funerais. Depois de 3 funerais vem mais um. Sim, diz o Denis, né? Mas ali no caixão, querido, que você olha assim, você diz assim: realmente, eu tenho uma missão de vida. Essa semana faleceu a mãe do Jailson aqui, nosso membro da nossa liderança e administrador da igreja. E foi maravilhoso as palavras do Jailson. Maravilhoso. Ele disse assim: sou filho único, enterrei meu pai há 6 anos, e hoje eu enterro a minha mãe com 93. E ele chorando dizia o seguinte: o que eu sou em Jesus, eu devo a ela. Presente de Deus para ele. Isso aqui nos ajuda também, queridos, esse Deus abençoador, de que pessoas, circunstâncias, habilidades e coisas são os meios que Deus usa para nos abençoar. Então não se apegue demais a essas coisas, porque tudo isso é instrumento. O importante é Deus que nos abençoa.
Deus é bom. O texto diz que Deus nos abençoou. Terceiro, ricamente abençoados, porque Deus é Deus, Ele é bendito, porque Deus é o abençoador. Simples, porque somos os abençoados. Está aí, ó. E nos tem abençoado. Nos tem abençoado. Uma palavra que é usada muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, que a gente tem que definir, é o termo bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. E felicidade é uma coisa que Deus quer nos dar. E felicidade nos é dada no dia que cremos em Cristo. Porque a felicidade concentra-se em Deus. E no dia que Jesus vem na nossa vida, a felicidade chega. Não há falta de felicidade. Então nós somos o alvo da bênção. Ok? Ricamente abençoados, porque nós somos os abençoados. Imagina, pensa. Você acorda essa manhã e você já acorda na bênção de Deus. Você vai trabalhar na bênção de Deus. Independente de qual problema que você esteja passando, lá está a bênção de Deus sobre a sua vida. Já está, não é que vai chegar. Ela já está. O dia que o portal da morte você tiver que encontrar-se com ele para passar para a morte, a bênção do Senhor está junto. Então nessa manhã, você precisa ter convicção de que você está debaixo da bênção de Deus, é o abençoado de Deus. Porque o texto diz que Ele nos abençoou. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é o Salmo 128. Abra lá, por favor. Salmo 128. Esse texto é para os homens. Homens. Esse texto não é um texto para as mulheres. Ele aplica às mulheres, mas ele é para os homens. E se tiver um texto que os homens precisam se agarrar, é nele. Porque diz assim o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é a mesma coisa. É uma forma hebraica de expressão chamada paralelismo, que a segunda frase é sinônima da primeira. Em outras palavras, ele diz assim: o homem é feliz quando ele anda com Deus. Anda com Deus. Ele andou com Deus, ele é um homem feliz. Por que eu sei que é homem? Porque diz assim: primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Se você não é homem, obviamente é mulher, tem que entender que o homem se realiza através do seu trabalho, porque Deus o chamou para governar juntamente com a sua família, e inclui trabalho. Então, presta atenção, o homem feliz vê bênção no seu trabalho. O homem feliz é aquele que anda com Deus, e o seu trabalho vai. Olha o versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Então a esposa está lá no interior da casa. Significa o quê? Que ela está cuidando dele e dos meninos. Mulheres, segundo a Bíblia, primeiro lar. Porque o mundo diz que primeiro a carreira. Não, primeiro o lar. A bênção da mulher, ou para a mulher, está no fato de que um homem, o marido, anda com Deus. A esposa no interior da casa será como videira frutífera. Uma bênção, a mulher é uma bênção. Os filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa. Figuras, metáforas, ilustrações de riquezas, de coisas boas. A videira e a azeitona, fruto da oliveira, a azeitona, era comida comum na mesa do judeu. E quando aquilo era farto, bênção. Em outras palavras, o homem que teme ao Senhor, ele não tem crise com trabalho e família. Não tem crise.
porque é a bênção de Deus. Versículo 4. Veja, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temeu ao Senhor, a bênção vem. E não está dizendo que vem agora, mas vem. Aí ele diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel. Em outras palavras, o homem que teme ao Senhor, a família é abençoada, o trabalho é abençoado, a família é abençoada, a esposa e os filhos. Mais do que isso, ele vai ver os seus netos abençoados. Então presta atenção, a sua vida não para agora com o seu casamento e com seus filhos. A sua vida vai adiante até a sua geração. A sua geração. Senhor, glorifica o teu nome na minha geração. Sabe como é que você faz a sua geração andar com Deus? É simples. Você tem que andar com Deus. A bênção do Senhor cai sobre aqueles que andam com o Senhor. Então existe uma bênção que foi dada e uma bênção que é vista. Do lado de Deus, Deus nos abençoou. Do nosso lado é andar debaixo dessa bênção. É andar junto com essa bênção. Caminhar nessa bênção. É a nossa parte. Nós somos abençoados. Em outras palavras, eu e você somos riquíssimos em Deus. Tudo faz sentido a partir de Deus. Quarto, ricamente abençoados, e essas bênçãos são espirituais. Espirituais. Olha o versículo 3. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A palavra espiritual que está aqui vem da palavra original pneumatikos, pneuma, espírito. Em outras palavras, as bênçãos não são dadas pela pessoa do Espírito Santo. Não precisa abrir, mas só ouça. 2 Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos para viver debaixo dessas bênçãos, Deus nos deu através do Espírito. Por que sabemos disso? Porque Romanos 8,27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. As bênçãos espirituais, ou seja, as bênçãos do Espírito a nós, nos leva para Deus. De forma que o propósito do Espírito de Deus é levar os nossos corações para Deus, encher-nos de Deus, para que possamos viver segundo o plano de Deus. Assim, tem algumas orações que nós não precisaríamos fazer. Primeiro, você não precisa pedir amor para Deus. Sabia? Por quê? Porque Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. E Gálatas 5,22 diz que o amor é fruto do Espírito. Quem se converteu já tem amor. Você não precisa pedir paz para Deus. Por quê? Porque João 14,27 diz assim: deixo minha paz, a minha paz vos dou. Você não precisa pedir alegria. Porque João 15,11 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo, minha alegria esteja em vós. Você também não precisa pedir força. Porque Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou pedir o quê, pastor? Eu vou parar de orar? Diz não. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Senhor, revela o teu amor que está no meu coração. Senhor, nesse momento que tua paz seja vista. Senhor, que a alegria do Senhor possa ser expandida na minha vida. A força do Senhor que está no meu coração se manifeste. E me dê sabedoria para entender a vida. Me dê sabedoria para falar. Me dê sabedoria para agir no meio dessas circunstâncias todas. Porque isso, amor, alegria, paz, esperança, força, já é dada para você em Cristo Jesus. Pronto. Por quê?
Porque são as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Então nós temos um Deus que é bendito, um Deus que é abençoador, um Deus que abençoa, e que mais? Mais, as bênçãos são celestiais. As bênçãos, número 5, as bênçãos são celestiais. Ele diz, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que significa isso? O céu também. Mas regiões celestiais, Efésios 6 diz que há os poderes das trevas nas regiões celestiais. Em Colossenses capítulo 1 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que é um governo de Deus sobre tudo. A Bíblia diz que desse domínio, desse controle que Deus tem, ali estão as bênçãos que foram nos dadas. Que obviamente inclui os céus. Mas é mais do que um lugar. É o domínio, é o reino sobrenatural de Deus. Não obstante, Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Dos céus ao controle divino. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Deus tem um controle divino a partir do céu sobre a terra, domínio sobre tudo, e diz assim: eu e você somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está lá. Mas de alguma forma, nós estamos andando como mendigos espirituais. Nós gostamos muito disso aqui. Ainda ouvi essa semana, que um pastor no funeral disse assim: essa terra é tão boa que Deus podia só dar uma reformadinha e deixar a gente aqui mesmo. Ele não entendeu. Ele não entendeu que isso aqui está corrupto pelo pecado. Se você luta com o pecado, você sabe o tanto que isso aqui é corrupto. Para isso aqui, queridos, só resta uma coisa a fazer. 2 Pedro 3 diz que Deus vai pôr fogo em tudo isso aqui. Apocalipse capítulo 21 diz que vai ter novos céus e nova terra. Presta atenção. Em outras palavras, o que Deus está querendo nos ensinar? Que as nossas bênçãos são celestiais. É que nós devemos viver debaixo do comando de Deus nessa terra, e não vivemos nessa terra para que o comando de Deus resolva aqui as coisinhas da terra. Não. Abra lá, Colossenses capítulo 3. Esse texto é um texto que a gente tem que decorar, queridos. A gente esquece. Na verdade, não precisamos aprender muito, é só relembrar. A gente esquece. Diz assim: portanto, se já foste ressuscitado juntamente com Cristo. O que ele quer dizer isso? O dia que você se converteu, você foi batizado espiritualmente, você morreu para o mundo e foi ressuscitado com Cristo. O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto. Por que do alto? Porque lá é a nossa pátria. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vou preparar-vos lugar. João 14. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou voltar. Ele diz assim, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu estava lendo hoje Salmo 63, 6, se eu não estou enganado, quando o salmista diz assim: eu vou pensar no Senhor quando eu estiver dormindo, eu vou pensar no Senhor nas vigílias da noite. Colocar a cabeça nas coisas do alto. Ele diz: porque morreste para o mundo, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, preste atenção, grifa na sua Bíblia, que é a nossa vida. A nossa vida não é meu pai e minha mãe, que já morreram. A nossa vida não é os bens que eu tenho. A nossa vida não é a saúde. A nossa vida não são as pessoas e os amigos. A nossa vida não é um cônjuge. A nossa vida não é um filho. A nossa vida é Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, manifestar de onde? Dos céus.
vós também sereis manifestado com ele em glória. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, que num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados como Cristo. Aqui não é meu lar, eu peregrino sou, diz uma música. Mas nós estamos cada vez mais mantendo raízes nesse mundo. A corrupção do mundo vai entrando. E a gente vai, é uma tensão, sabia disso? É uma grande luta. Eu tenho orado para que, segundo a boa vontade de Deus, o Senhor Jesus volte nessa geração. Porque não está fácil. Está fácil não. Eu digo, tenha misericórdia de nós como o Senhor teve de Ló. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Então a gente precisa pensar, porque as bênçãos vêm de lá para nós. São celestiais. Ouça. Apóstolo Paulo sabia disso, sabia. Ele estava aqui na terra, ele sabia que a bênção, precisamos colocar a cabeça lá, fazer morrer a nossa natureza terrena. Olha a atenção do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 8 e 10. Ele diz, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. De quem? De Deus. Como se estivesse morrendo, lá na mão dos leões de Roma, eis que vivemos. Porque tem Cristo, tem vida. Como castigados por causa do evangelho, mas não mortos. Ele já foi várias vezes castigado, apedrejado e não morreu. Entristecidos, muitas vezes, por causa de um mundo que faz a gente sofrer, mas sempre alegres. Alegres em quem? No Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força, Filipenses diz. Pobres. Não é muito o nosso caso. Mas era o caso do apóstolo Paulo. Sem recurso nenhum. Mas enriquecendo a muitos. Como? Com a mensagem da salvação. Com Cristo. Não tendo nada no mundo, mas possuindo tudo. Por quê? Porque quem está em Cristo é herdeiro com Cristo de tudo. De tudo. Rico, rico, rico. Por causa da bênção celestial. Por último. Ricamente abençoado por causa de Cristo. Primeira vez que vai aparecer a palavra bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. É a primeira vez. 27 vezes tem a expressão em Cristo. Essa é a primeira. Abençoados por causa de Cristo. Por causa de Cristo. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, com Jesus Cristo. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia nos chama de reis, sabia? Reis. Vamos reinar com Cristo. Vamos sentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é uma república, é uma monarquia. Estamos sentados todos com Cristo, reinando com Cristo. Somos reis, co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que Jesus vai reinar sobre esse planeta todo, queridos. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Não só daqui, seremos herdeiros de tudo em Cristo e da eternidade também. Tudo isso é bênção nossa. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então escute. A posição de Cristo é a minha posição. As posses de Cristo são as minhas posses. O que Ele é, eu serei. E o que Ele faz, eu faço e farei. Por causa de Cristo. Tira Jesus da sua vida e vai sobrar religião. Vai sobrar a Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste. Vai sobrar ministério. Vai sobrar pequeno grupo. Relacionamento. Tira Cristo. Tira Cristo e acabou tudo. Acabou tudo, querido. Alguém pergunta assim, mas pastor, todas essas bênçãos que nós temos em Deus,
O que tem a ver comigo? O que eu fiz? Nada. Você não fez nada. Eu não faço nada. Terminando 1 Coríntios 15, 10, diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida. Queridos, tem a ver com a graça. Então nessa manhã você deveria dizer assim: Deus e Pai, eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor, hoje e no futuro. Eu quero viver debaixo dessas bênçãos. Eu quero desfrutar dessas bênçãos. Eu quero ser um instrumento do Senhor para essas bênçãos serem visíveis. Há alguma coisa na minha vida que não revela muito bem aquilo que o Senhor é, mas eu quero que revele. Não vamos falar sobre casamento aqui, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre profissão, mas tudo isso eu tenho que dizer assim: Senhor, eu quero que essas bênçãos do Senhor, que são pequenas bênçãos na minha vida, ainda nem se manifestou, seja manifestado o Senhor, a tua glória. Transforme a minha vida mais em Cristo, mais na pessoa de Cristo, do jeito de Cristo, na forma de Cristo. E muito obrigado, Senhor, porque o que eu sou tem a ver com Jesus. E isso basta. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado nessa manhã, pela oportunidade e privilégio de ouvirmos a Tua palavra, inspirarmos o nosso coração das riquezas que temos em Cristo Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, e não são poucas, nós estamos encharcados com esse mundo, com as coisas desse mundo, com a filosofia do mundo, com a mentalidade do mundo, com o jeito do mundo. Muitas vezes envolvidos demais com o mundo e queremos a bênção do Senhor para as coisas mundanas que fazemos. Pai, pedimos ao Senhor que o nosso coração seja do Senhor, com muita gratidão, com muita alegria. Alegria no meio das dores, dos sofrimentos. Há muitos irmãos passando por dificuldades aqui, e eles precisam ser, ó Deus, revigorados nessa manhã, pelo poder do Senhor, de que há riqueza e há força e há poder no Senhor, não neles, não em ninguém. Obrigado pela eternidade, quando a justiça vai imperar, quando seremos livres do pecado, seremos livres das dores, dos problemas, das circunstâncias. E enquanto estamos aqui, nosso Deus, vivendo essa tensão, não nos deixe perder a visão de que somos ricos e abençoados por causa de Jesus. Inspira-nos nessa manhã para sairmos daqui com muita alegria nos nossos corações e gratos por causa de Jesus, porque tudo é por causa do Senhor Jesus. E Pai, bendito seja o nome do Senhor, que nos dá essas instruções, esses ensinos, nos reúne nessa manhã para nos inspirar em Ti. Ao Senhor toda a glória, no nome de Jesus. Amém.